Vem comigo pra gente falar aqui, ó, que essa segunda-feira de carnaval, tá? E você aí que tá curtindo, você não pode se esquecer de forma alguma de se hidratar, hein? Sim, minha gente, porque muita gente acaba exagerando na bebida, se alimenta errado, fora de hora, principalmente, e aí pode sentir indisposição, tá? Tem que ter esse cuidado, essa atenção. Então tem que beber água, tem que ter esses cuidados da hidratação. É por isso que eu vou chamar aqui a Viviane Bastos, porque ela traz aí algumas dicas importantes para este período de carnaval, porque não é que é folia que a gente não tem que se hidratar, né, Vivi? Vai pensando que é só beber, ó, álcool e bebida alcoólica o tempo todo, que o negócio vai por água abaixo, né, minha irmã? Exatamente, viu, Iva? Aí que você tem que se hidratar mesmo, né? Já que você está fazendo o consumo da bebida alcoólica, precisa então ingerir bastante líquido. E olha, não dá para descuidar nesse momento, né? Folia, mas a gente precisa também ter aí o cuidado com a nossa saúde. Quem vai explicar, vai dar mais dicas pra gente é o doutor Jason Florencio, ele que é especialista em clínica médica. Muito bom dia, doutor. Vamos começar falando sobre os riscos da desidratação nesse período do carnaval, né? A gente falou aí do consumo de bebida alcoólica, então tem riscos, né? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. É um período que a gente tem que ter uma atenção, digamos, redobrada, né? Nós moramos numa cidade muito quente, a umidade muito alta, e neste período de carnaval todo mundo muito agitado, todo mundo na correria, brincando, se divertindo, e aí às vezes acaba se descuidando realmente de fazer a sua cota, digamos assim, de hidratação. E aí vale a lembrança que a gente não pode se descuidar nesse ponto, né? Então, sempre se lembrar de estar se hidratando, vai para a folia, mas leva uma garrafinha sua, tá certo? Com o consumo de bebida alcoólica, é importante que você não se descuide dessa hidratação, porque o manejo dessa bebida, o consumo, você não repõe aquilo que realmente você necessita. O álcool, apesar de ser um volume de líquido, ele desidrata. Então, por isso que vem às vezes aquela ressaca muito forte, devido principalmente a isso. Você, na verdade, sofre uma desidratação. Então, essa reposição de eletrólitos com isotônicos, com líquido, durante o consumo é importantíssimo. Existe alguma recomendação ideal, algum consumo ideal de água? Porque muita gente fala em 2 litros por dia, mas vai depender do tamanho da pessoa e do peso. Exatamente, das condições, né? A gente tem pessoas de todos os tipos, às vezes com certas comorbidades, como insuficiência renal, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que é necessário fazer um certo manejo com mais cuidado da ingesta destes líquidos, né? Mas para quem não tem nenhuma dessas comorbidades, pode beber à vontade, né? Consuma muita água, se hidrate, porque a nossa cidade é muito quente, é muito úmida. E ainda mais quem estiver na folia, nessa brincadeira, aí que vai realmente perder mais líquido, vai desidratar mais fácil. E chama a atenção também os extremos, né? Ter muito cuidado com idosos, com crianças, porque eles são a faixa que mais sentem e mais desidratam com facilidade. Água de coco, sucos também ajudam, mas não substituem a água, né? São essenciais nessa correria e podem ser feito o uso realmente com à vontade, né? Você tomar água de coco, tomar sucos, são fontes de hidratação muito boas. Claro, tem algumas ressalvas, né? A água de coco ela é rica em potássio, então tem determinados pacientes, situações específicas que você tem que ter um certo manejo, um certo cuidado, mas para a grande maioria que não tem essas comorbidades, é liberado, uma ajuda, né? Nesse momento ali de folia, de hidratação, que está na praia, é uma ótima opção. Doutor, quais são os sinais de alerta para uma desidratação e quando esse paciente ele deve procurar atendimento médico? É importantíssimo. Então, uma pessoa quando ela desidrata, ela normalmente tem sintomas que a gente chama de como se fosse uma pressão baixa, né? Pode vir aquela tontura, aquele suor frio, né? Aquela pessoa que fica mais adinâmico, idoso. A gente sente muito idosos ficando mais adinâmico, mais quietinho, né? Ele não interage tanto como ele interagia antes. A criança, ela tem a mesma repercussão, ela fica mais quietinha, às vezes fica mais sonolenta. Nós, por exemplo, os adultos, tende a ter esses que eu já falei, né? Por exemplo, ficar com sinais como se fosse uma pressão baixa, fica tonto, fica mais sudoreico, dá o que a gente chama de vertigem, né? Então, são alguns sinais que a gente deve se alertar. Se isso for piorando, é sempre bom procurar um serviço de saúde. Bem, além dos líquidos, é importante também manter uma alimentação ali bem balanceada e saudável, né? Com certeza, nesse período, principalmente que a grande maioria da população sai daquela sua rotina,
A alimentação fora de casa, em locais que às vezes não tem, assim, a gente não sabe a procedência da comida, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Então, você procurar comer frutas, se alimentar com algo mais equilibrado, sempre é muito bom para a gente evitar tanto questões como gastroenterite, problemas que neste período surgem com muito mais volume, né? Até para recuperar a sua energia de uma forma mais eficaz, né? Com uma alimentação balanceada você consegue equilibrar melhor, digamos, os nutrientes que você precisa. Doutor, em resumo, moderação. Tudo com moderação garante a saúde aí do folião nesse momento, né? Com certeza. A gente está num período que é muito bom brincar, é muito bom aproveitar o carnaval, mas a gente tem que ter a noção que a nossa saúde tem que vir em primeiro lugar, né? Ninguém vai conseguir fazer, brincar, aproveitar o carnaval se estiver doente, desidratado, né? Então, se for beber, tenha seus limites, né? Nunca beber e dirigir, é sempre bom a gente enfatizar isso, não façam isso. E se for consumir bebida alcoólica, procure se hidratar, né? Consumir um isotônico, ter umas paradas, né? Para você deixar o seu corpo conseguir brincar também junto com você, né? Eu agradeço aqui as informações do Dr. Geison Florencio, ele que é especialista em clínica médica, dando essas dicas, né, para você, folião. Aí não só folião, né, todo mundo aqui, os cearenses, precisam manter a hidratação em dia para evitar os problemas. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Vivi, muito obrigada pelas informações, minha amiga. É isso, viu, meu povo? Ai, tá bebendo aí, tá curtindo. Bota um copinho da gelada do lado e um copinho de água ali do outro, que é para você poder ficar hidratado o tempo todo. Vivi, daqui a pouquinho você retorna trazendo aí mais informação, mais notícia pra gente. Fica sempre acompanhando.